No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 15 em diante. Enquanto meus irmãos acham que eu vou deixar meus agradecimentos ao Bispo Josias, à Bispa Alexandra, por ter me confiado mais uma vez de eu estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Hoje eu estou para servir a casa do Pai, glorificar e exaltar o nome dele. Marcos, capítulo 5, versículo 15 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Marcos 5, 15 em diante. Aleluia. Que diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Podem tomar os seus assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui, meus irmãos, estamos no tema da campanha Cura e Libertação. Aleluia. Que vai falar sobre este gadareno, a qual lhe possuía uma legião. Hoje iremos falar de cura e libertação. Todos nós sabemos que sempre tem alguém precisando e necessitando de cura e libertação, seja ela física ou espiritual. Cada um de nós precisa de cura e libertação em alguma área de nossas vidas. E quanto mais rápido formos em busca da cura e libertação, mais rápido somos transformados e moldados por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico que eu quero tratar é a cura. A cura não se trata somente em física ou espiritual. A cura se trata em modo geral, seja na vida espiritual ou na vida física. Aqui nós vamos tratar da cura, o primeiro ponto da cura física. O gadareno, ele era um homem a qual já não vivia mais em suas faculdades mentais, a qual já não era mais vivo espiritual, mas sim morto espiritual. O gadareno vivia em sepulcros, a casa dele era os sepulcros, ou seja, o cemitério. E a sua cura física é porque ele se martirizava, ele se cortava com pedras, machucava seu próprio corpo. Ele precisava de uma cura física porque o seu corpo estava todo cortado e machucado. Ele precisava curar os hematomas do seu corpo. A cura física aqui do endemoniado gadareno realmente era literalmente em seu corpo. Os cortes que ele fazia com pedras, com grilhões. A palavra do Senhor vai dizer que tentaram amarrar ele com correntes e com grilhões, mas ele despedaçava tudo. E todos nós sabemos que ao gadareno fazer isso, com certeza ele se machucava. Porque se você é amarrado, já é difícil se soltar com a corda, porque sempre deixa o roxo. Quem dirá com a corrente ou com grilhões. Então tinha hematomas por todas as partes do seu corpo. O gadareno já não vivia mais em sã consciência. O gadareno, todo o seu corpo, sua mente, alma e espírito foi tomada pela legião de demônios. Como eu já frisei com o meu bispo, que eu sempre tiro dúvidas, tanto com a bispa como com o bispo. Já frisei que perguntei, porque a bispa estava muito ocupada, e eu perguntei ao bispo, para que a legião pudesse tomar conta do gadareno, alguma brecha ele deu? E o bispo disse sim. Em alguma área da sua vida, ele deve ter dado uma brecha para que o inimigo começasse ali a agir na vida dele. E qual brecha estamos falando? Pode ser falta de oração, falta de busca ao Senhor, possa ser palavras torpes, que nós chamamos de palavrão, pode ser também a ira, ódio, rancor, raiva, algo que também consome por dentro. A cura, meus irmãos, física do gadareno
foi porque ele se martirizava, machucava o seu próprio corpo. Quantos hoje aí no mundo de hoje em dia não se martirizam, não pegam giletes, estiletes e passam a cortar o seu corpo? A palavra de Deus vai dizer que isto é pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, logo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, este corpo aqui não é nosso, para nós fazer o que bem entendemos ou o que queremos. Não, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, tudo o que nós vamos fazer com este corpo tem que ser para glorificar a Deus e para que o Espírito Santo se alegre. Só que o gadareno aqui, o Espírito Santo não habitava nele, mas ele estava machucando, martirizando algo que não era dele. Então, o gadareno subia nos montes e muitos tentavam amansar ele, acalmar ele, só que já não era mais ele. Antes poderia até ser, porque com certeza para ele chegar nessa situação, ele era um homem, com certeza que falava, que era em são juízo. Porque aqui a palavra de Deus vai dizer que depois que ele é curado, ele volta ao seu juízo perfeito. Então tudo que diz ele volta, então isso significa que ele era um homem são. Só que por uma brecha que ele deu, ocorreu isso. Como eu já disse aqui uma vez, quando uma pessoa está de acordo, na reta, na isca, no caminho do Senhor, tudo vai bem. Mas quando essa pessoa passa a querer dar um passinho fora do caminho do Senhor, ali surgem várias brechas, várias oportunidades para o inimigo entrar. E tudo com que ele vai entrando, se vem um, se vem dois, e aí vem aqueles 7, e com os 7 vai se atraindo mais e mais, até que se tornou uma legião. O corpo do gadareno, se nós pudéssemos ver, nós não acreditaríamos de tão machucado que era. Era com pedra, meus irmãos, pedras pontiagudas que ele se cortava e se martirizava, porque ele era atormentado e perturbado pela legião de demônios. Se uma pessoa apenas com 8 demônios faz um escambau, quem dirá uma pessoa com uma legião? O que essa pessoa não é capaz de fazer? E é claro que o diabo permitia que ele fazia isso, porque o diabo ele não quer que nós vá em busca de Jesus para ter uma cura, para ter uma libertação. Pelo contrário, ele quer martirizar o nosso corpo, ele quer fazer com que a gente machuque o templo e a morada do Espírito Santo. E o diabo fazia exatamente isso com ele, com o gadareno. Mas aí o gadareno precisava de uma cura física, de uma cura a qual o seu corpo carregava muitos hematomas. O segundo ponto é a cura espiritual. O gadareno também precisava de uma cura espiritual, pois precisava ser curado da tristeza, da angústia, da raiva, da dor, do ódio. Ele precisava de uma cura na alma, pois ele se encontrava perturbado, atormentado e escravizado pelos demônios. E isso não era vida para o gadareno. Já falei aqui da cura física, agora eu vou falar da cura espiritual. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual, ela é o alicerce de toda a casa. Porque nós bem sabemos, trazendo para os dias de hoje, se uma casa física não tiver um alicerce bom, com o tempo vem chuva, vem tempestades e ela começa a rachar e querer cair. E se o alicerce não for bom, ela cai. E nossa vida espiritual, ela é o alicerce de toda a nossa vida. Você pode prestar atenção que quando nós não estamos bem espiritualmente, tudo começa a querer desmoronar. No trabalho não vai bem, o estresse toma conta, a raiva quer possuir a pessoa, o ódio cada vez mais vai se aumentando. Com um cheiro você já fica com raiva, já fica irado. Porque a vida espiritual não está bem. A vida do gadareno espiritual, ela não estava bem, ela estava péssima. Ele era dominado, atormentado, escravizado pela legião de demônios. Só que também não só se tratava disso. Trazendo para os dias de hoje, quando nós permitimos com que uma raiva tome conta de nós, ali nós já estamos praticamente dando uma brecha para o inimigo. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, logo que a alegria do Senhor é a nossa força, tudo que nós fazemos que entristece ao Pai, pode ter certeza, você não está forte, você está fraco. Quando fazemos algo que o Pai se entristece, que Deus se entristece, não estamos fortes, estamos fracos e necessitando de ir buscar a Jesus. A vida espiritual do gadareno não era boa. Era uma vida que
Se pudéssemos trazer para os dias de hoje, ninguém queria nem estar perto. Assim eram os aldeões aqui. Eles não queriam nem estar perto do gadareno. Eles até tentaram amansar, tentaram amarrar ele com cadeias e agrilhões, mas não foi possível, porque ali já não era ele. A sua vida espiritual foi tomada por Satanás e seus demônios. Ali ele já não fazia o que queria, mas sim fazia o que os demônios o mandavam. Se os demônios mandassem ele se lance na brasa de fogo ardente, ele ia. Se os demônios mandavam ele se cortar com pedra, ele fazia. Ele não vivia uma vida boa. A vida do gadareno não era vida. Ele estava morto espiritual, atormentado, perseguido, escravizado. Ele morava em cemitérios. Você vê aí que quando a gente passa por um cemitério, nós já sente uma presença ruim, quem dirá habitar dentro daquilo. Aquilo não é lugar e nem é vida para ninguém. Mas o gadareno se encontrava assim. Ele estava em sepulcros, no meio dos mortos. Quem sabe aquele homem nem dormia, de tanta tormenta que ele passava. A sua vida espiritual estava totalmente acorrentada. Estava preso, precisando ser liberto. A vida espiritual do gadareno ia de mal a pior. Quando pensavam em amarrar ele, ele se soltava e fazia pior. É tanto que pararam de tentar. Começaram a ter medo dele. Ele vivia nos montes, vivia nos sepulcros, morava nos sepulcros, bem dizer. Ninguém queria chegar perto dele. Aí conjectura comigo, imagina como ficava a família daquele gadareno. Como se encontrava a família daquele homem. Porque querendo ou não, nossa família, nós amamos uns aos outros. E quando nós vemos que um dos nossos está mal, fere a gente, abate a gente, querendo ou não, machuca também a gente. Aí você imagina a família do gadareno, sabendo a situação, vendo a situação que ele se encontrava. Será que essa família estava bem? Eu acredito que não, meus irmãos. Porque quem de nós vê o seu irmão ou um dos seus machucado e atormentado, vai estar feliz com aquela situação? Não, pelo contrário, a tristeza vem e bate na porta. O demoniado e gadareno, ele precisava ser liberto da tristeza, porque quando demônios vêm atormentar a vida de um ser humano, ele vai trazendo essas coisas: a tristeza, a raiva, o rancor, o ódio, a rapina, palavras torpes, prostituição contra o corpo, e vai tudo de mal a pior. O gadareno precisava de uma grande cura espiritual na sua alma e no seu ser. Quando o gadareno observa que chegou alguém diferente no recinto, ele não vê os demônios que sentiram a pisada de alguém diferente no recinto. Eu quero falar no segundo tópico sobre a libertação do gadareno. Eu quero falar de libertação física. A libertação física é quando uma pessoa é apegada a algo. Querendo ou não, quando uma pessoa é apegada a algo, ela vai se afastando de Deus. Porque Deus não quer que a gente se apegue com as coisas deste mundo. Ele quer que a gente se apegue com as coisas do reino dos céus. É tanto que a palavra do Senhor diz: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serás acrescentadas. Uma libertação física é quando alguém é apegado a algo, alguma prática errada que entristece a Deus. E como eu já disse, logo que entristece a Deus, essa pessoa não se encontra forte, se encontra fraco, ou ele ou ela. Porque a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma libertação física é quando alguém é preso a algo, ou porque é noveleiro, ou porque é preso ao futebol, ao jogo, qualquer tipo de jogo. Todos os jogos, nenhum deles foi criação de Deus. Todos deles foi criação do homem, inspirado pelo diabo. Libertação física é alguém que é preso a alguma peça. Você sabia que tem gente que precisa ser liberta até de peça de roupa? Que é muito apegado. Vê que aquela peça não cabe mais na pessoa, não está entrando mais na pessoa. Não, eu não dou, aqui é meu xodó, aqui é meu. Foi um presente maravilhoso que eu ganhei, mas não está cabendo mais, está lá no fundo do guarda-roupa, criando fungos, mas a pessoa não quer passar.
Não, mas é porque esse vestido é belíssimo, eu ganhei do meu esposo. Não cabe não, mas vai ficar aqui de lembrança. Ô meu irmão, você vai ver aí que tem tantas irmãs precisando de um vestido, e que é justamente esse vestido que você está deixando lá no fundo do baú, cabe nela perfeitamente. Mas a pessoa é tão apegada a coisas materiais, a coisas físicas, que não quer abandonar. Eu já disse e repito, a palavra do Senhor diz que buscai as coisas do reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas, seja ela na sua área espiritual, uma bênção, uma unção, ou na área física. Mas temos que buscar o reino dos céus e se desapegar com as coisas daqui. Porque tudo que está aqui, que a gente está apegado, vai ficar. Não vai subir não, o que vai subir somos nós. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Mas roupa vai ficar, televisão vai ficar, celular vai ficar. Tudo isso vai ficar. Nada nós vamos levar. Aquele sapatinho que você tanto gosta vai ficar também. Então desapega. Desapega dessas coisas físicas, dessas coisas materiais. Coisas que também te prendem. Uma libertação física também, meus irmãos, é quando uma pessoa é muito vidrado naquilo. Não é porque aqui é a minha novela das 9, eu não posso perder. Mas só que aquilo não vai te edificar. É como o bispo já disse aqui, novela, é um nó e uma vela, ou seja, é túmulo na certa. Não tem nada aqui neste mundo que nós se apegamos que não vai trazer algo de ruim para a nossa vida. Um aparelho de celular, ele é bom, ótimo, mas se a pessoa não souber usar, é uma destruição no lar. Se a pessoa não souber usar, aquilo vira uma ferramenta para o diabo entrar, penetrar, e pintar e bordar. Quantas pessoas não estão presas na pornografia porque não souberam usar o celular? Quantas pessoas não estão presas na fofoca de grupinho porque não souberam utilizar o celular? Quantas pessoas não estão presas a coisas físicas deste mundo e que são tudo passageiro? A libertação física aqui do gadareno não era que ele tinha celular, até porque naquela época nem existia, mas era questão de ele ser liberto das correntes, dos sepulcros, de ele ser liberto, de ter uma vida comum como todos nós na presença de Deus. Aquele homem não vivia bem, aquele homem necessitava de cura e libertação. O segundo ponto do segundo tópico que eu quero tratar é a libertação espiritual. Quando o gadareno está no alto monte, fazendo o que ele fazia de rotina, se martirizar com pedras, quebrar as correntes, os grilhões, andando ali pelos sepulcros, a legião que estava nele notou que alguém diferente chegou no recinto. Quando Jesus coloca a planta dos seus pés naquela cidade, que ele tira os seus pés do barco e coloca naquela terra, os demônios dizem, chegou alguém diferente ali. Alguém que veio para nos atormentar. Você vê aí, irmãos, o demônio dizendo que Jesus veio para atormentar, sendo que na verdade os atormentadores eram eles, atormentando a vida daquele homem. Mas quando eles notam que chegou alguém diferente no recinto, a palavra de Deus diz que de imediatamente eles vão e se lançam e se prostram perante Jesus. Até os demônios sabem ter reverência ao Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios sabem bater continência a Deus. E por que nós falhos, ímpios, falhos, imperfeitos e pecadores não queremos ter reverência? Nós aprendemos algo aqui, o demônio não tem nada para ensinar, mas algo aqui que chama a nossa atenção é que ele se prostra com reverência a Jesus. E ele diz, o que fazes aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque veio nos atormentar. Jesus atormentando os demônios. Porque Jesus dizia, saia deste homem. Os demônios reconheceram também a soberania de Jesus. Reconheceram e sabiam já, porque eles eram anjos caídos. Eles sabiam que Jesus era Filho de Deus Altíssimo. Quantas pessoas aí não estão negligenciando a Jesus? Quantas pessoas não estão negando a divindade de Jesus? É porque só tem o Pai e o Espírito Santo.
Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma trindade santa, 3 em 1. Só que tem pessoas negligenciando e rejeitando a Jesus. Nem o demônio rejeitou, ele se prostrou de cara no chão. Mas o ser humano, ele é tão mau, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos maus. O ser humano, ele é tão mau que ele não quer se reverenciar a Jesus. Ele não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele prefere ser atormentado por demônios e legiões do que vir servir a Jesus. Mas sabe o que é isso? É porque não quer ser liberto. É porque não quer sacrificar a carne. Porque para vir para Jesus exige sacrifício em tudo. Tudo que não agrada a Deus precisa ser liberto. Tudo que não agrada a Deus precisa sair. Precisamos de uma libertação. Eu não vou dizer aqui que só você precisa de cura e só você precisa de libertação. Está errado, porque a palavra primeiro corta para cá. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Em alguma área da minha vida, em alguma área da sua vida, todos nós precisamos de cura e libertação. Seja em qualquer coisa. Ah, mas eu não estou endemoniado. Quem disse que ser liberto é só questão de estar endemoniado? Libertação também da fofoca, libertação também da inveja, libertação do rancor, do ódio, da rapina, da raiva. Eu não vou com a cara do meu irmão, tem que ser liberto. Porque a palavra de Deus diz: amai-vos aos outros, como eu vos amei. Ele nos amou primeiro. Jesus veio como homem para demonstrar para mim e para você que nada é justificável. Ah, mas é porque o irmão olhou com cara feia. Muitos olharam com cara feia para Jesus e ele venceu como homem. Ele ofereceu o seu amor. Ele amou primeiro. Você quer uma grande verdade? Você quer uma grande verdade de todos nós? É porque nós queremos tudo se justificar diante do altar. E a palavra de Deus diz que nada é justificável. Jesus foi traído, subiu na cruz. Jesus levou murro, subiu na cruz. Jesus levou cuspida, subiu na cruz. Jesus foi chamado de maldito, subiu na cruz. Jesus foi chamado de endemoniado, subiu na cruz. Ele não desistiu nem de mim nem de você. E porque muitas das vezes, por circunstâncias da vida, queremos desistir. Ah, mas é porque eu não consigo parar de fofocar. Pede libertação. Faz um propósito. Ah, mas porque eu não consigo abandonar as musiquinhas. Se tu não abandonar, quando Jesus vir, tu vai ficar com as musiquinhas. Ah, mas é porque o irmão, toda vida que eu chego, ele tá com a cara fechada. E tu veio para adorar quem? Tu veio para observar e adorar o irmão, tu veio para adorar a Deus? Entenda que nenhum de nós estamos aqui para o homem ou para a mulher. Nós estamos aqui para Deus. Ah, eu não vou para a igreja porque é fulano de tal que vai pregar. Não é fulano de tal que vai pregar. É Deus que vai usar o fulano de tal. É Deus que vai tratar na vida do fulano de tal para com as nossas vidas. O fulano de tal aqui, ele só vai ser um canal, uma atalaia nas mãos do Senhor, para te mostrar que tu necessita se humilhar mais, para nos mostrar que nós necessitamos buscar mais e ser libertos, tanto espiritualmente como fisicamente. Espírito, tem muitas pessoas que elas acreditam que libertação é só no mundo espiritual. Mas não é, meus irmãos. A palavra de Deus diz que generaliza em tudo. Em tudo precisamos de libertação. A maioria das vezes nós até dizemos: ah, não é fofoca não. Mas irmão, deixa eu te contar aqui uma coisinha. Pronto, essa coisinha já está dizendo, é uma fofoca. Ah, eu não vou mentir não, mas Deus sabe que é por uma boa causa. Deus sabe que é por uma boa causa, mas sabe que tu está mentindo. Não adianta você querer se justificar e dizer: Deus sabe que eu estou necessitando e por isso eu vou contar uma mentirinha. Não deixa de ser mentira. Mentirinha, mentira média ou mentira grande, é tudo pecado para Deus. Não interessa se é porque fulano de tal está precisando de ajuda e você vai mentir por causa de fulano de tal. Não, está errado. Entenda que são pequenas coisas que o inimigo vê brecha. Às vezes é no mau olhar que você olhou com a cara feia pro irmão e o diabo viu que você não vai com a cara do irmão. Às vezes é porque o irmão tá pregando e você fica só entortando a boquinha. E o diabo também tá vendo tu entortar a boquinha. Às vezes é o irmão aqui que tá no manto, aí engancha o louvor
e não ensaiou. Tu sabe da intimidade do irmão? Nós não sabemos da intimidade de ninguém com Deus para nós apontar aí, aquele dali não ora, aquele dali não jejua, aquele dali não ensaiou, aquele dali não estudou a palavra. É não. Sabe o que é? É porque tem guerra espiritual. Nós estamos aqui, não estamos vendo nada, mas se Deus permitisse que cada um de nós abrisse os olhos espirituais, nós ia ver anjos e demônios guerreando. Os anjos a favor de nossas vidas e os demônios a favor de a palavra não penetrar nos nossos corações. Porque é isso. Muitas das vezes aqui ocorre algo no som, ou ocorre algo aqui no meio da palavra do louvor, é o diabo. Sabe por quê? Ele não quer que você vá para casa com aquela palavra e pensando, olha, foi sobre isso. Não, ele quer atrapalhar o culto todo. O culto todo do início ao fim ele quer atrapalhar. E muitas das vezes nós até damos brecha. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que se nós vem à casa do Senhor, não é para outra coisa, não é para olhar para o fulano de tal, nem nada disso. É casa de oração, de busca a Deus, é para adorar a Deus. Se o fulano veio com o calção virado para trás, é o fulano. Se a fulana veio com a saia entorta, é a fulana. Não viemos aqui para reparar para A ou para B, viemos para adorar a Deus. Quantas vezes muitos não saem do culto, o culto nem tem acabado, foi uma bênção, foi uma glória, mas a irmã chega, tu viu, irmã? A mulher não abria a boca para dar um glória direto com o cara fechada, com um olhão. Então tu também não adorou, que tu tava reparando o olhão da mulher? A palavra de Deus, ela corta para todos. Em tudo precisamos de cura e libertação. É alguma área de nossas vidas. Eu tenho um costume de quando eu começo uma coisa, eu tenho um foco de terminar logo. Só que às vezes eu reparo que aquilo que eu quero terminar logo acaba tomando meu tempo com Deus. Então até nisso precisamos ser libertos. Porque o tempo de nossas vidas, quem administra é nós. Então se hoje você vai ter tempo para Deus, só cabe a você dizer: ah não, mas é que eu estou focada, que eu tenho que terminar de arrumar a casa. Até isso é uma libertação. Você vê aquela passagem que Jesus chega na casa de Marta e Maria. Maria, assim quando Jesus chega na porta, ela vai logo e fica ali com Jesus 24 horas. Enquanto Jesus estava ali, ela estava. Marta não, estava fadigada, estressada, irritada. Ah, porque tem casa para varrer, porque tem prato para lavar, porque tem não sei o que para fazer. E Marta foi indignada, reclamar com Jesus: mestre, tu não está vendo? Maria aí sentada te ouvindo e eu fazendo as coisas. E Jesus disse para Marta: Marta, por que te afadigas? Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é adorar o Senhor. A melhor parte é buscar o Senhor. Ser liberto dessas coisas que nos prende. Ser liberto dessas coisas que nos atrapalham na busca a Deus. E a libertação espiritual, ela é algo em nossas vidas. Pornografia é uma libertação. Mentira é uma libertação que precisa ter. A fofoca, a inveja, o ódio, o rancor, legiões de demônios ou endemoniados também são a libertação espiritual. Aí é que tem que ser liberto mesmo. O endemoniado de Gadareno estava necessitando desta libertação espiritual. E quando ele vê Jesus no recinto, os demônios logo se prostram. E Jesus dizia para os demônios: sai deste homem. Só que os demônios, se você fosse aprofundar um pouco mais sobre essas questões espirituais, os demônios, ele vem atormentar nossas vidas com um propósito: é de ganhar almas. Assim como nós temos a missão do Deus Altíssimo de ganhar almas para Jesus, os demônios também têm um mandado de ganhar almas para levar para o inferno. Você sabe o que acontece com o demônio se ele não conseguir a alma? Se ele não conseguir a alma a qual ele está atormentando, quando ele voltar para o inferno, chicote ele vai comer sozinho. E não é qualquer chicote não, não é um murro, não é uma tapa não. É tortura mesmo, tortura. Ele vem com o intuito de levar uma alma. Se ele não levar essa alma e perder, porque sempre quando vem para Jesus, ele sempre perde. Porque a pessoa que quer ser curada e quer ser libertado, o lugar é aqui, ó. Não é em outro lugar não, é aqui.
na frente do altar de Deus, recebendo a oração e a imposição de mãos dos nossos líderes. E aí, se você crê e tem fé de que vai ser liberto daquilo ou curado daquilo, você vai ser. Porque somando fé com fé, meu filho, o milagre é certo. Então, quando os demônios não conseguem a alma que eles vieram atormentar e voltam para o inferno, lá eles são atormentados. São cobrados porque não cumpriram com a missão deles. Até o diabo e seus demônios têm hierarquia e reverência. E por que nós, seres humanos, somos tão maus assim, a ponto de não querer reverência e nem querer respeitar hierarquias maior do que nós? Muitas das vezes há um comando de voz de Deus que desce para o nosso anjo, o Bispo Josias, e para o Bispo Alexandre, que nós até queremos rinchar, né? Assim dá um grunhido. Eu não concordo com isso, não. Mas quem disse que nós precisamos concordar? Isso é que é obedecer. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Se Jesus viesse aqui agora, botasse uma cadeira e mandasse você virar de costa, e você virasse, e Jesus tirasse a cadeira e ele dissesse, senta, tu ia olhar para trás para sentar? Ia olhar para trás para ver se a cadeira estava ali? É confiança, obediência a Deus e aos nossos líderes, a nossa hierarquia. É confiar. Se Jesus diz senta, não olha para trás não para saber se tem cadeira, não, senta. Se Jesus diz fica, tu fica. Se Jesus disser vai, tu vai. Não olha para trás, nem olha para saber se aquilo vai acontecer, não. É confiar e crer em Deus. Confiar e crer que Jesus, Ele vai fazer. Quando os demônios dizem, permita que nós vá para os porcos. Sabe qual era a intenção dos demônios? Era achar que os porcos iam suportar eles. Só que porcos é animais e são irracionais. Não tem o que nós temos. Então logo que Jesus permite, muitos até questionam essa parte. Por que Jesus permitiu? Porque Jesus já sabia que os porcos iam se precipitar e eles iam para o inferno do mesmo jeito. E Jesus disse vai, e os demônios vão. E aí os porcos se precipitam, e como eles estão no alto monte, no despenhadeiro, quando eles não suportam a legião, porque a legião é de 2 a 6 mil demônios, então eles não suportam, e aí eles se despencam do despenhadeiro e morrem afogados. E os demônios voltam para o inferno. E lá chicote eles comeram sozinhos. E os demoniados já não era mais endemoniado. O terceiro tópico é a transformação. Quando o demoniado, Jesus expulsa a legião, o endemoniado recebe cura e libertação em todas as áreas de sua vida. Vai dizer no versículo 15 que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. O gadareno havia recebido sua cura e sua libertação por Jesus Cristo. Ele foi liberto daquela tormenta, daquela escravização. E ao mesmo tempo que o gadareno recebeu a cura e a libertação física e espiritual, ele também foi transformado. Você vê que ele andava sujo pelos sepulcros, se rasgando, se cortando, fazendo aquilo que o diabo mandava. Mas quando Jesus liberta ele, dá o poder, porque o nome de Jesus, ele tem poder, ele é o nome sobre todo nome. Quando Jesus dá uma ordem aos demônios e os demônios saem, o endemoniado logo já não é mais endemoniado. Ali ele recebe a cura e a libertação e logo é transformado. Você vê que a palavra diz, por que ele é transformado? Porque você vê que a palavra diz que ele já estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele recebeu a transformação dele. Aquele homem andava sujo, maltrapilho, andava atormentado. Mas quando Jesus chegou no recinto, houve a cura e houve a libertação. E ele foi transformado. Ele já andava limpo, vestido e em perfeito juízo. As suas faculdades mentais estavam sãs, porque Jesus o libertou. E a transformação espiritual do gadareno é a seguinte forma: eis que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi exatamente isso que aconteceu com o gadareno. Ele não vivia mais ele, mas agora ele vivia em Cristo Jesus.
Pois eis que ele estava morto espiritual e quando foi curado e liberto por Jesus e salvo, ele recebeu a vida e a vida eterna. Por que a vida e a vida eterna? Ele recebeu sua vida de volta, ele já vivia em Cristo Jesus, mas também recebeu a garantia de que teria vida eterna. O gadareno, ele foi transformado espiritualmente de uma forma que você olha e você vê que realmente é poder de Deus. Porque o homem andava atormentado, sujo, e ele foi transformado. Ele recebeu a vida eterna. Ele recebeu a vida porque espiritualmente ele estava morto. Então quando ele conheceu Jesus e foi salvo, curado, liberto por Jesus, ele passou a ter vida novamente. E a vida eterna, porque se caso ele viesse a morrer, porque com certeza ele já morreu, já estamos em novos tempos, ele já está com a vida eterna garantida. Ele recebeu coisas maravilhosas. É por isso que Jesus disse: não vai comigo, fica e vai falar as grandes coisas que o Senhor fez por ti. Fala das grandes coisas. Ele recebeu uma grande transformação espiritual, uma transformação a qual muitos precisam e necessitam hoje. Cura e libertação, e para concluir a transformação na vida. Todos nós, a partir do momento que viemos para Jesus, é essas três coisas que nós recebemos: a cura, a libertação e a transformação de vida. Você pode olhar para cada um aqui. Pode olhar. Quando essa igreja foi fundada aqui, eu não pregava, eu não louvava, nem sequer tinha cargo. Pelo contrário, eu era uma iracuda da vida. Por que eu era iracuda? Porque se você soltasse uma fumaça perto de mim, já era motivo para você ganhar um tabefe. É claro que eu ia para a igreja, mas não era Cristo em mim, eu era eu. Mas quando essa igreja foi fundada aqui, e eu passei a congregar, passei a estar aqui, aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador aqui novamente, eu recebi a cura, a libertação e a transformação. E eis que eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim e em você. Você não vive mais você, você é uma nova criatura. A conclusão é: o gadareno, antes de ser salvo por Jesus, antes de ser curado e liberto por Jesus, ele vivia em situação de tristeza, perturbação, tormenta, angústia, ódio e dor. Mas eis que quando o gadareno viu Jesus, ali tudo havia mudado, porque naquele exato momento ele seria curado e liberto. Ele passaria a viver uma nova vida. Muitas pessoas precisam e necessitam de cura e libertação. Muitas delas até pensam: mas eu não estou endemoniado. Quem disse que a libertação e a cura se trata só no mundo espiritual? E muitos até dizem: eu não preciso ser liberto. Mas a libertação se trata em modo geral, espiritual e físico. Muitas pessoas estão presas, precisando de uma libertação, precisando ser libertas de jogos, mentiras, ódio, rancor, prostituição contra o corpo, fofoca, palavras torpes e vícios. Precisa de libertação, precisa abandonar e ser liberto, para deixar de ser atormentado e passar a ter uma cura, uma libertação e uma vida com Jesus. Para isso acontecer, precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é ir de contra Jesus, de contra a cura e de contra a libertação. Quem quer ser curado, vem até o médico. Quem quer ser liberto, vem até o libertador. Quem quer ser transformado, vem até o transformador. Quem quer ser salvo, vem até o Salvador. Então é aqui, se você quer ser curado de algo, seja doença física ou espiritual, vem aqui na frente para ser curado. Se você quer ser liberto de algo espiritual ou físico, vem aqui na frente para ser libertado, receber a oração e a imposição de mãos. Porque todos nós, em alguma área de nossas vidas, precisamos ser curados e libertos. Porque é como diz em Jeremias, se eu não me engano: curados para curar. Então, para você curar, tem que estar curado. Para você impor as mãos para profetizar a libertação, tem que também estar liberto. E aqui eu já sou grato à minha rica oportunidade. Louvo e exalto ao Senhor e agradeço aos nossos líderes. Amém.